Programa Raízes da Espanha, em Sorocaba. Um oferecimento Automec, Marcenaria Artesanal, Premodiza, Magnum. Olá, no Raiz da Espanha em Sorocaba de hoje, a história da família Maldonado com um romance proibido com final feliz. E, no quadro de gastronomia, 3 versões de sangria espanhola. E ainda, quem já foi à Espanha e aprecia a gastronomia espanhola, com certeza conhece as tapas. É o que você vai conferir a seguir. Glauco, para quem conhece um pouco da gastronomia espanhola ou quem teve a oportunidade de ir à Espanha como você, fica impossível não gostar e apreciar aqueles deliciosos aperitivos mais conhecidos como tapas, que são servidas com as canhas, o nosso chopp, nos balcões dos bares espanhóis. Você tem ideia qual é a origem deste aperitivo, das tapas? Olá Valéria, tudo bem? Saludos a toda a comunidade espanhola em Sorocaba. Existem muitas versões da origem das tapas, mas aqui a mais comum é que na época dos reis católicos, os soldados adoravam tomar muita cerveja, que é a canha, e muito vinho. Então os comandantes, vendo que isso estava atrapalhando o desempenho das tropas, eles começaram a exigir que antes de eles beberem, eles comessem alguma coisa. Então eles faziam fatias de ramon e de lombo e tapavam os copos de bebida. Então os soldados primeiro tinham que comer aquilo lá para depois tomar a bebida. Então com isso surgiu a palavra tapas. Existem algumas outras denominações de aperitivos que são tapas, pinchos, montaditos, bandeirillas. Existe realmente diferença entre eles? Existe. Na própria Espanha existe várias nomenclaturas diferentes para digamos que uma mesma coisa. Então, na maior parte da Espanha, as tapas são, o que você falou muito bem, das pequenas porções que são comidas junto com as bebidas naqueles bares de barra que existem. Eu morei em Madrid durante alguns anos e eu convivi com isso, que é muito interessante o desafio do barman. Então, se você pede lá um chopp, ele traz lá uma porção de azeitona. Daí você pede um segundo chopp, ele traz uma porção de amendoim. Você pede um terceiro chopp, ele traz uma porção de pistache. Então o grande desafio do garçom, se você tomar 30 canhas lá, ele vai ter que te servir 30 tapas diferentes. Esse é o desafio dele mesmo. A gente não precisa pedir para ele não repetir, é assim que eles fazem. Isso eu achei muito legal, muito interessante. E o desafio também é para quem está ali e aguenta tomar tantas canhas aí para ter todas as tapas diferentes, né? Porque conforme você vai tomando, eles vão incrementando as tapas que eles colocam. E em Madrid é de graça, isso é de graça. Tem regiões da Espanha que já são cobrados essas tapas. Você pede o chopp ou pede o vinho e eles cobram à parte essas tapas. Só que existe uma região da Espanha que é muito interessante, que é a origem das tapas, que lá se chamam pinchos, que é o País Basco. Então eu tive a oportunidade de ir para Pamplona, San Sebastián e Bilbao e conheci alguns locais nessas cidades, que lá a arte das tapas, dos pinchos, é uma coisa fenomenal. Eles fazem a alta gastronomia em pequenas porções. Então lá no País Basco, quando você entra nos bares de bar, assim, tem uma grande variedade de pinchos e você não sabe nem por onde começar ali, porque os ingredientes que estão naqueles produtos ali são espetaculares. Então tem lá calamares, gambas, ramon, tortilha. E uma coisa curiosa dos pinchos, eles chamam pincho porque eles vêm com um palito pinchado nesse produto, que é um pão, né? É um pedaço de baguete, uma rodela de baguete com os ingredientes em cima e um palito fincado. E existem em determinados bares alguns tamanhos diferentes de palitos.
para determinar os diferentes níveis de preço daqueles pintos. Então, quando tem um palito pequeno, custa €1, por exemplo. Palito médio custa R$1,50 e palito grande custa €2. E daí a pessoa vai consumindo esses produtos e ao final, quando ele pede a conta, o garçom vai lá e conta os palitos e vê quanto ele deve. Então achei bem interessante esse negócio. Outra coisa, a expressão, porque o povo espanhol ele é muito festeiro. Então existem muitas regiões da Espanha que falam ir de tapeo. Ir de tapeo nada mais é do que as pessoas, quando eles saem à noite, eles não vão em um bar só. Eles saem em grupos e vão em 20 bares na noite. Então eles entram num bar, comem lá uma tapa, tomam uma cerveja, um vinho e partem para outro. Parte para outro, parte para outro, parte para outro. Eles fazem uma romaria entre bares, comendo lá as tapas ou pinchos e tomando a sua cerveja ou seu vinho. Então aí você pode ter uma ideia de como eles chegam na reta final dessa romaria, né? Mas tudo bem. Até em San Sebastián, por exemplo, tem até uma rota do pincho para os turistas. Então lá eles escolhem lá determinados bares e eles levam, existe um guia que te leva em todos esses bares, que é muito legal. Glauco, e sobre as outras denominações, montaditos e bandeirillas? Então, montadito são os pequenos bocadillos. O que é um bocadillo? São sanduíches de baguete, geralmente com jamón e queijo, uma tortilha dentro do pão de baguete, ou calamares, como a gente come aqui o aro de lula. Eles colocam aros de lula no meio do pão e manda ver. Então, os montaditos eles são pequenos bocadilhos, pequenos sanduíches. Já as bandeirillas são como um espetinho de vários tipos de produtos. Então tem lá bandeirinha de azeitona com alho, cebola, cenoura e mais alguma coisa. Então eles são fincados num palito e isso é o nome de bandeirillas. Tem uma infinidade de tipos de bandeirillas. Existe uma muito famosa no País Basco, que é a Gilda, se escreve Gilda, né? Que é o azeitona, anchova, a piparra, que é uma pimenta verde muito famosa lá no País Basco, e outra azeitona. Daí isso daqui você pega, põe de uma vez só na boca e come, e acompanhando alguma bebida. Esse hábito de tapear ou comer os tapas não se restringe somente aos bares. As pessoas também, as famílias têm o costume, enquanto se prepara a comida, também degustar esses aperitivos. Não, realmente esse é um hábito de todas as famílias espanholas, não só em casa como nos bares. É interessante que vão desde pessoas da terceira idade até pessoas muito jovens para comer as tapas. Então não é só dentro de casa, é uma cultura familiar mesmo, que vem de geração para geração. Bom, Valéria, para finalizar, eu gostaria de mencionar o Mercado de San Miguel, que fica em Madrid, que fica muito próximo da Praça Maior. Então as pessoas que forem visitar Madrid e puderem conhecer esse mercado, ali está um resumo da cultura de tapas de toda a Espanha. Já vai dar para ter uma ideia e com certeza vai degustar muitas comidas boas por ali. Se você é um apreciador da gastronomia espanhola como eu, provavelmente ficou com água na boca. No próximo bloco você vai conhecer mais uma história de descendentes de espanhóis. Até mais! Chegou o empreendimento mais esperado do ano no coração da Vila Hortência, Vila de Espanha da Magnum Construtora. Apartamentos com 2 dormitórios, sacada ou varanda gourmet em 1 ou 2 vagas de garagem. Tudo isso em um condomínio com clube completo na localização mais desejada da cidade. E você ainda pode financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ligue 3313-1000 ou visite o decorado na Rua Santa Maria 231, Vila Hortência, ao lado do Ginásio de Esportes, Vila de Espanha. Garantia Magnum Construtora. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! A Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes.
Renata, a história da família Maldonado começa na Espanha. É uma história de amor, um amor proibido, mas que tem um final feliz. Exatamente. A minha avó sempre me contava várias histórias da família e principalmente quando ela surgiu. Os meus bisavós, o José Francisco Gaudiani Maldonado, eles viviam em Madrid, juntamente a minha bisavó, a Maria Teresa Rodrigues Maldonado, e se conheceram, mas a família não aprovava o relacionamento. Então, eles se casaram contrários à vontade dos pais. Viviam em Madrid, o meu bisavô, ele fazia parte da Guarda Real e se aventuraram e resolveram vir ao Brasil, né, em momento de dificuldades lá na Espanha. Vieram ao Brasil e no curso, né, já estavam casados, enfim, e no curso dessa viagem acabou nascendo o meu avô, em alto mar, o Antônio Maldonado. Em 30 de maio de 1924 ele nasceu. Aí eles chegaram ao Porto de Santos e já tinham um destino certo aqui. Vieram ao estado de São Paulo, né, na cidade de São João da Boa Vista. Lá eles trabalharam em fazenda de café, produziam e com um certo tempo eles começaram a adquirir um pouco de recursos próprios e compraram o próprio sítio. O sítio deles era de diversas culturas, frutas, algodão, café. Eles produziam e eles próprios vendiam, então tinham sempre esse tino comercial. Meu avô, desde pequenininho, trabalhou na fazenda, né, no sítio, né, com os seus pais. Tiveram vários filhos. Meu avô era o mais velho, então ele sempre ajudava o seu pai. O meu bisavô, ele também tinha um pouco de experiência em carpintaria. Então, sempre tiveram várias funções, trabalhavam muito, enfim. E depois eles acabaram se mudando a uma cidade muito próxima, que é Vargem Grande do Sul. E se fixaram lá, mantiveram o comércio, mantiveram a cultura lá do sítio. Os filhos foram crescendo, meu avô com os seus irmãos, enfim, trabalhavam juntos com os pais. E a família foi também tendo um pouco de proximidade com a política lá mesmo. Então, vários familiares lá da família do meu avô, o Antônio, eles se envolveram com política. Então, teve prefeito que era da família, vereador, enfim. E depois de um tempo, o meu avô já tinha lá seus 20 anos, ele conheceu uma moça. Uma moça que foi fazer um curso de costura lá em Vargem Grande do Sul. Ela era de Piraju, né? A família dela era de Piraju. E ele conheceu a Leonilda, que era minha avó, bastante jovem, né? Se casaram e tiveram a primeira filha, minha mãe, a Neuza Maldonado. E a minha mãe nasceu em 1951, nasceu lá na cidade de Vargem Grande do Sul. E tem um fato curioso da família, que o meu avô, ele era muito receptivo. Ele, por exemplo, nos natais, ele também continuava produzindo, fazia as mesmas funções do seu pai, tinha também o próprio sítio. Então, nos natais, ele ia à rua e via se tinha alguém que não tinha família, não tinha condições, levava para passar o Natal com eles, enfim. Então, ele gostava muito de receber. Cozinhava, recebia as pessoas, pegava até, às vezes, era alguém que era morador de rua, dava banho, trocava, e aí a pessoa se alimentava. E quando, em 1951, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que tinha sede nos Estados Unidos, ela enviou missionários ao Brasil para evangelizarem o Brasil e criar uma igreja aqui. E foi justamente na cidade de São João da Boa Vista que eles estavam montando a primeira tenda e ficaram hospedados na casa dos meus avós. Meu avô recebeu lá em Vargem Grande e, como é muito próximo, eles iam fazer os cultos lá nas tendas. E minha mãe já era um bebê, ela tinha um problema de convulsão, então eles levaram até a igreja, enfim, então foi o primeiro contato da nossa família com a igreja evangélica, que até então a família sempre foi católica, professava a religião católica. Renata, você contou que a sua avó conheceu o seu avô quando foi fazer um curso na cidade onde ele vivia e acabou sendo a profissão dela que fez com que toda a família se mudasse para Sorocaba. Como é que aconteceu isso? Exatamente. A minha avó, ela tinha esse dom, né, para costura, e ela foi fazer esse curso
E como ela tinha, ela vivia já da profissão dela, da costura. Ela vinha frequentemente a Sorocaba, porque tinha fábrica, têxtil, enfim, comprava tecidos e voltava lá para Vargem Grande do Sul, costurava e vendia. As irmãs dela, 2 delas já viviam em Sorocaba. Então surgiu a oportunidade de virem todos morarem aqui. Então eles vieram para Sorocaba em 1962 e vieram morar aqui na Campos Sales. E daqui não saíram mais, continuaram morando em Sorocaba. Minha avó montou um ateliê de costura, ela prestou trabalho uma época para o alfaiate esquerdo. E continuou a profissão, mesmo que muitas mulheres não trabalhavam, ela trabalhava profissionalmente mesmo. Ela fazia da costura realmente o ganha-pão da família. Meu avô teve um problema sério de saúde, então ele deixou de trabalhar, ela acabou assumindo as responsabilidades financeiras também da casa. E os filhos já haviam nascido, então vieram para cá. Minha mãe e mais 4 irmãos, Tadeu, Ricardo, Eliana e Silvia. Todos nasceram lá em Vargem Grande do Sul, mas vieram para Sorocaba em 62. Os meus tios, os 4, Ricardo, Tadeu, Eliana e Silvia, estudaram na escola Aquiles de Almeida. A minha mãe foi a única que queria fazer o magistério. E ela foi para o Getúlio Vargas, não tinha vaga. Conversou com o diretor e ele falou, olha, faz o seguinte. Era o professor Pedro. Falou, olha, se você conseguir alunos, eu formo mais uma turma. Então ela foi até a Rádio Cacique e pediu para anunciar, né, que pessoas que se interessassem, o professor ia montar mais uma turma. E deu certo. Então ela se formou em magistério aqui em Sorocaba e sempre trabalhou, né, com o ensino. Trabalhou em várias escolas rurais na região do interior de São Paulo e depois ela até foi vice-diretora na Escola Humberto de Campos, lá no Zumira. Renata, você falou que a sua mãe enveredou pelo caminho da educação, mas antes disso ela também trabalhou com tecidos. Também é verdade. E também aí tem a história de amor, exatamente, que parte aí da parte da comunicação. Exatamente. Como ela tinha essa experiência da minha avó com a costura, então ela conhecia muito de tecido. Ela foi procurar emprego, porque precisava ajudar a mãe, enfim, ela era mais velha, ela já tinha 16 anos. Então ela foi até a Lojas Buri, lá no centro, né, de Sorocaba, e pediu emprego. Lá só tinham vendedores. O dono acabou aceitando, ela começou a trabalhar. E naquela época era comum haver propaganda, né, no cinema. E lá no cinema ela gravou. Então ela gravou uma propaganda da Loja Buri para ser exibida lá no cinema. E o meu pai, um dia, assistindo o cinema, viu minha mãe e já chamou um pouco a atenção. O meu pai também não era de Sorocaba, mas vivia aqui há muitos anos. Ele veio de Pereiras. E eles tinham um amigo em comum. Então os dois tinham terminado um relacionamento, estavam um pouco frustrados e esse amigo em comum os reuniu, né, num papo informal, enfim. Os dois se conheceram, se interessaram, começaram a namorar. Então meu pai já tinha visto minha mãe aí nessa aparição dela lá no cinema fazendo a propaganda da Lojas Buri. E acabaram se casando em 75, em 13 de dezembro de 75. Esse ano eles completam 40 anos de casado, fiquei muito feliz por isso. E enfim, minha mãe acabou se formando, gosta, né, sempre gostou muito do comércio, mas acabou deixando um pouco de lado. Foi trabalhar, né, como professora, se aposentou como professora, hoje está na política, então a família continua tendo muito disso. Ela tem primos lá em Vargem Grande ainda que estão envolvidos na política, enfim. E em 75 que ela se casou, um ano após, infelizmente, o meu avô morreu. Minha mãe estava grávida, ele faleceu em dezembro de 76. Minha mãe estava grávida, seria o seu primeiro neto, então nós não conhecemos o nosso avô Antônio, mas temos bastante memórias que nossa avó nos conta. E o bacana de tudo isso, dessa cultura que nos lembra assim, da cultura espanhola, é que tudo ficou muito forte em nós. Então todos falam com as mãos, até se segurar a mão de um de nós da família não consegue falar. As receitas da minha bisavó era Maria Teresa, mas aqui ela ganhou um apelido, que era Rosália. Então as receitas da avó Rosália nós continuamos a fazer. O puteiro que ela fazia, a bolacha de pinga que ela fazia. Minha avó, que não era espanhola, Leonilda, ela brincava, ela xingava a gente em espanhol.
Então, às vezes ela queria conversar alguma coisa de adulto, ela brincava em espanhol com os adultos para a criança não perceber, então era tudo muito enraizado. E ela viveu aqui na Campos Sales, então os meus tios fizeram a escola Aquiles. Meu irmão mais velho, Rodrigo, ele também estudou na Aquiles, sempre se formou no ensino médio, só então saiu. Minha avó continuou morando por aqui, ela morava na Nogueira Padilha. Meus pais, quando se casaram, também moraram por aqui, enfim. Então tá tudo muito próximo de nós, né? E minha mãe sempre lembra. Eu fui fazer o curso de espanhol com a minha mãe, porque tinha bastante interesse na leitura, na cultura espanhola. Então nós temos muito orgulho da nossa família. Então a família Maldonado tem, com certeza, raízes da Espanha em Sorocaba. Muitas raízes, muitas raízes. Até teve 10 anos atrás, foi inaugurada até uma praça que leva o nome de um tio meu que faleceu, o Antônio Tadeu Maldonado, lá no Zulmira. Renata, me diga uma coisa, o que significa para você ser descendente de espanhóis? Ter dentro do seu coração isso? Eu tenho muito orgulho. Significa assim, um povo forte, trabalhador, um povo que renasce todas as vezes. Então nós não temos medo, sabe, de crise financeira. Então se precisar trabalhar com outro ramo, a família vai, se une, é uma família muito unida, se une e começa tudo de novo. Então eu acho que é muito isso da cultura espanhola em nós. Hoje você conheceu a história da família Maldonado aqui em Sorocaba. No próximo bloco vai aprender a fazer uma bebida refrescante do verão espanhol. Até mais! A marcenaria artesanal está no mercado desde 1991, fabricando móveis de alta qualidade a preços competitivos com o mercado moveleiro atual, levando confiança e respeito aos clientes. A marcenaria artesanal está situada na rodovia Raimundo Antunes Soares, número 2270. Para mais informações, visite nosso site www.marcenariaartesanal.com.br. Quer um Chevrolet Zero com o menor preço e a taxa zero? Então vem para Automec. Todo estoque com preços imperdíveis. Pagamos tabela FIP no seu usado e você recebe até 100% do valor do seu usado para gastar como quiser. Vem para Automec que cobrimos qualquer oferta da concorrência. Em Sorocaba, paralela Castelinho, General Carneiro e Avenida Ipanema. Visite grupoautomec.com.br. Uma bebida refrescante típica do verão espanhol aqui no Raiz da Espanha em Sorocaba. Sangria espanhola, em 3 versões, de vinho branco, vinho tinto e infantil com refrigerante de uva. O que nós temos aqui, basicamente? Além do vinho, tem um refrigerante de limão e frutas. Essa é a base da sangria, embora existam muitas versões. Bom, nós vamos começar aqui com a sangria de vinho branco. Tá? Algumas coisas eu não cortei para que a gente pudesse ver assim como é que fica a decoração. Começar dividindo o refrigerante de limão entre as sangrias de vinho. E agora nós vamos aromatizar as 3 sangrias. Isso aqui é laranja, limão e limão siciliano. Vou colocar algumas laranjas para cada um. O importante é que ela seja servida bem gelada. Eu já deixei aqui gelando o vinho e o refrigerante para a gente poder degustar assim que terminar o preparo deste prato. Então aqui já dividimos. Então agora nós vamos aqui para a sangria branca. Vou colocar umas folhinhas de hortelã.
nessa daqui. Essa aqui ela não é colorida como as outras, né? Então vamos, a maçã. Bom da maçã, para que não escureça, é regar um pouquinho de limão ou então cortar bem na hora já que for produzir o prato aqui, na elaboração. Então, um pouquinho. Opa! A gente vai já mexendo aqui. Colocar as uvinhas. Geralmente a gente coloca a uva sem a sementinha, que é muito mais fácil depois para comer. O pessoal bebe depois com uma colherinha, já vai tirando a frutinha e comendo, né? Então, o kiwi eu cortei picadinho, mas também deixei 3 inteiros aqui para as pessoas poderem ver como é que fica bem bonito no prato. No prato não, né? Aqui na nossa sangria. Essa aqui já tá bem misturadinha, prontinha. Agora nós vamos partir para a sangria aqui, que é a sangria que todo mundo habitualmente conhece. Vamos colocar a maçã, o morango. O bom da sangria que você pode fazer com a fruta que você tiver em casa. Se você tiver só a maçã, só o abacaxi, pode fazer com o que tiver. Isso aqui é pêssego, mas pode usar pêssego em calda também. Misturando. Aqui, o abacaxi. Já tá quase prontinho. Eu vou colocar um pouquinho de abacaxi nessa daqui, porque ela já é a branca, né? Fica tudo bem clarinho. Opa, misturando. Vou pôr umas uvinhas para dar um verdinho. Agora eu vou partir para a sangria infantil, que é uma sangria que se serve aqui na Casa de Espanha para as crianças que fazem parte de um projeto da prefeitura que vem conhecer todo sobre a cultura espanhola. Nessa sangria de refrigerante, a gente já aromatizou, vamos colocar os morangos, o pêssego, a maçã tem que correr porque realmente ela fica mais escura. E um pouquinho, ó, tá? Que efervescendo. E um pouquinho do abacaxi. O único que a gente faz diferente é que nessa sangria aqui infantil a gente coloca um pouquinho do suco da laranja. Agora a gente só vai mexer todas, porque a tendência da fruta é subir. As frutas picadas sobem. E fica aqui essa dica de verão para a gente experimentar. Agora eu vou colocar no copo para vocês verem como é que fica. Vou colocar um pouquinho da fruta. Vou pegar um kiwi. E aí a gente coloca um pouquinho. Prontinha. Agora nós vamos fazer a do vinho tinto. A fruta, ela fica bem curtida e fica bem saborosa. Pode colocar também umas pedrinhas de gelo. E nessa aqui que é infantil,
com o refrigerante, a gente serve para a criançada. Bom, essa aqui é a sugestão do Raízes da Espanha em Sorocaba no quadro de gastronomia. Espero que vocês tenham gostado. Procurem, se quiser, na nossa página do Facebook essa receita e não esqueça que a gente vai se encontrar no próximo programa. Até lá! Você assistiu o programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, Marcenaria Artesanal, Premodiza, Magnum.